Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de jovens da CPAD, que traz por tema vigilância, justiça e o culto a Deus. A lição de hoje é a lição de número 11, a qual vai estar falando sobre o profeta Ageu e a atenção para com a casa de Deus. Então, essa é a mensagem de Ageu, que nós vamos estar estudando hoje para aquelas pessoas, aqueles 50 mil judeus que foram autorizados a retornar a Jerusalém para a reconstrução da cidade e do templo. O texto do dia diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu capítulo 1, versículos 7 e 8. A síntese diz: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. A leitura está registrada em Ageu, capítulo 3, capítulo 1, do verso 1 a 8. Mas antes vamos ver aqui os objetivos desta lição, que é, primeiro, explicar o contexto histórico que abrangeu a pregação de Ageu. Segundo, mostrar como o profeta Ageu exerceu um papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornou a Jerusalém. E, em terceiro, entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Então, nós já citamos aqui que o rei Ciro, o rei da Pérsia, ele autorizou Zorobabel, e ele veio como governador, e Josué veio como sumo sacerdote. E juntos, ele liberou 50 mil homens, 50 mil famílias, vamos dizer assim, para retornarem a Jerusalém para a reconstrução da cidade e do templo. E eles chegaram ali, eles encontraram diversos obstáculos. Nós vamos estar vendo aqui no decorrer desta aula, mas vamos aqui ao ponto de interação. A mensagem de Ageu, que serviu como profeta de Judá, tem como objetivo incentivar os judeus que retornaram do exílio a reconstruir o templo. Por intermédio da mensagem do profeta, aprendemos importantes lições para a nossa vida. A primeira é que não devemos focar no passado e permitir que o saudosismo nos domine. Precisamos erguer nossos olhos com expectativa para o futuro. A fé precisa suplantar o saudosismo. A segunda lição é que Deus atentava para a reconstrução do templo, um lugar de adoração, comunhão. O culto oferecido ao Senhor não poderia e não pode ser de qualquer jeito. A terceira lição é que as lutas e provações devem ser vistas como oportunidade para nos aproximar mais de Deus. Em meio às dificuldades, precisamos aprender a olhar para o céu e confiar na promessa divina de que todas as situações, por mais adversas que sejam, contribuem para o nosso bem, conforme registra Romanos, capítulo 8, 28. Então, nós vemos aqui 3 pontos chaves importantes. A primeira delas é que não devemos nos focar no passado. E nós vamos estar vendo no decorrer dessa aula aqui a razão do porquê esse tema vem a lume. Porque muitas vezes nós somos levados a lembrar do passado e achar que o futuro já não existe mais. Ou seja, aquilo que nós perdemos no passado não pode ser mais reconstruído ou recuperado. O texto está registrado em Ageu, capítulo 1, verso de 1 a 8. São 8 versículos, irmãos, aí na sua lição, na sua Bíblia. Pode estar lendo, tá certo? E os irmãos vão estar entendendo a razão e os porquês de Ageu ter sido tomado por Deus para transmitir uma palavra de exortação, digamos assim, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de esperança, porque aparentemente
tudo estava perdido. Era praticamente impossível a reconstrução de Jerusalém e principalmente do templo, depois de ter perdido todo aquele glamour que existiu no passado, né? Nós vemos aí que quando Nabucodonosor, pela terceira vez, retorna a Jerusalém, ele destrói tudo, põe fogo em tudo, arranca toda a beleza do templo, o ouro, a prata, tudo que existia, eles levaram embora. Então ficou praticamente ruínas ali. E agora eles lançam novamente, né, um novo alicerce para a reconstrução daquele templo. Foi motivo de alegria, mas eles encontram uma outra dificuldade, né? O texto sagrado nos mostra que quando eles começam a fazer esse trabalho de reconstrução, aparecem os samaritanos. E os samaritanos se prontificaram a ajudar. Mas o povo judeu não aceita, por conta da mistura, por conta de tudo que tinha acontecido. Eles não aceitam. Então, esse pessoal começa a se opor à reconstrução do templo. E toda vez que eles intentavam reconstruir o templo, eles eram desestimulados pelos samaritanos, eles colocavam muitos obstáculos e chegou num ponto em que houve uma desistência. E aí nós vemos aqui o profeta Ageu entrando em cena, porque ao desistir da reconstrução do templo, esse pessoal começou agora a construir as suas próprias casas. Por isso que o texto vem falar assim: vocês estão reconstruindo as vossas casas, construindo vossas casas, casa estucada, né? Eles talvez, quem diga que talvez estivesse usando inclusive as madeiras, que era para fazer o revestimento da casa do Senhor, para revestir as suas casas. Então, isso levou a Deus a fechar os céus. Então, não tinha chuva, a colheita não era boa. E aí, nós encontramos aqui, né, no texto, né, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então nós vemos que para alguns não era chegado ainda o momento certo, o tempo da reconstrução do templo. E aí se baseavam na profecia de Jeremias, na questão dos 70 anos, né? Por outro lado, outros estavam mesmo, era com medo dos samaritanos, né? Pois os samaritanos se tornaram inimigos deles. E eles faziam de tudo para prejudicar o trabalho. E nós sabemos que, espiritualmente falando, o inimigo sempre procura, né, desestimular e de fazer parar a obra de Deus. Mas nós, como servos do Senhor, como cristãos, precisamos estar atentos e saber que nós não podemos parar. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das grandes lutas, nós precisamos estar de pé na presença do Senhor e prontos a lutar e a ser vencedor, porque quem nos garante a vitória é o Senhor dos Exércitos. Então, levanta-se Ageu e começa agora a estimular aquele povo através de uma palavra. Sabe por que as coisas não estão acontecendo? É porque vocês têm abandonado a minha casa. E muitos achavam que, por estarem passando por dificuldade, não tendo uma colheita boa e tudo e etc., achavam que era exatamente por Deus estar irado com eles. Porque eles não estavam fazendo a obra de Deus, porque não tinha chegado o tempo. Então, estava ali aguardando. Enquanto isso, nós vamos cuidar do que é nosso. Ou seja, vamos priorizar a nossa vida. Vamos priorizar aquilo que a gente acha que é mais importante, é o nosso trabalho, é a nossa casa, é o nosso bem-estar e tudo mais. E Deus fica em segundo plano, terceiro plano. Depois a gente vê como é que faz. Só que nós vamos ver no contexto, irmãos, que Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Nós não podemos, de modo algum, terceirizar a obra de Deus. É por isso que está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós, cristãos, priorizamos a obra de Deus, as coisas que pertencem a Deus em nossas vidas,
em nossa família e passamos a cuidar das coisas de Deus, dando a ela o valor que elas merecem, as demais coisas que nós necessitamos, Deus provê. Deus é Deus provedor. E aí nós vemos que eles construíram ali apenas o altar. E um dos problemas que eles enfrentaram, né, e trouxe, né, apatia para muitos, o abandono, né, do verdadeiro culto a Deus, era exatamente o fato de não existir mais aquele glamour que existia no templo que foi destruído por Nabucodonosor. Não tinha mais o ouro, não tinha mais a prata, não tinha mais as peças de ouro, porque tudo aquilo foi confiscado por Nabucodonosor e foi levado para Jerusalém. Aliás, para a Babilônia. E aí, agora eles retornam. Sobe ao monte para cortar madeira para poder fazer o revestimento da casa. Mas agora era uma casa simples. E muitas pessoas, nos dias que vivemos, ainda se foca muito na beleza exterior. Eles não estão preocupados com o espiritual. Estão preocupados com aquilo que se vê, né? Com o exterior, com o externo. Enquanto que o Senhor diz que Deus não olha para o que está no exterior, mas Deus olha para o coração. Deus procura ver o grau de comprometimento que eu e você tem na hora de prestar o culto para o Senhor. E é isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado se o templo onde eu congrego, ele tem filetes de ouro, se os bancos são almofadados, se existe púlpito o mais caro possível. Não, Deus não está preocupado com essas coisas não, irmão. Deus está preocupado com a maneira como eu e você se apresenta diante dele. Mas, infelizmente, como nos dias atuais, muitos daqueles judeus que tinham retornado a Jerusalém estavam vivendo nessa condição. Eles já não achavam mais graça ir ao templo. Então, pouco a pouco foram abandonando, né, a obra de Deus, priorizando a sua vida particular, procurando melhorar a situação financeira, o seu bem-estar social e deixando de lado a casa de Deus, né, vazia. Então nós vemos aqui que 2 anos após a chegada desse grupo, os edificadores lançaram os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo. Quer dizer, houve alegria em poder estar colocando de volta ali as primeiras pedras para a reconstrução daquele templo, né? Todavia, as perseguições dos samaritanos e as dificuldades enfrentadas contribuíram para desanimá-los, atrasando a execução e conclusão do projeto. O povo estava abatido. O interesse dos judeus se voltou para as questões seculares. A letargia espiritual levou o povo a reconstruir suas próprias casas, deixando o projeto do templo do Senhor em segundo plano. Foi neste contexto histórico que Ageu entregou sua mensagem. Então, nós vemos aqui o primeiro obstáculo. Os samaritanos se levantando contra a reconstrução do templo. E o povo, por sua vez, agora não tendo condição, até porque os samaritanos se tornaram inimigos, né? E eles agora se voltaram para a reconstrução das suas próprias casas. E o interessante é que os samaritanos não interveio nesse processo de reconstrução das casas. Eles reconstruíram as suas casas, estucaram as suas casas, decoraram as suas casas e ficou tudo certo. Os samaritanos não foram lá perturbar eles. Mas na hora que eles iam para reconstruir o templo, então eles se levantavam. Então, a gente deduz o seguinte, aqui em outras palavras, a gente deduz que era uma obra do inimigo, impedindo que aquele templo fosse reconstruído para que o povo voltasse à adoração. Ou talvez uma forma de levar esse povo à idolatria, como tinha acontecido no passado antes deles serem deportados para a Babilônia e terem passado por tudo aquilo que passou. Então nós vemos que o inimigo ele tem os seus instrumentos, ele tem os seus mensageiros, os seus ministros, e eles
automaticamente eles vão procurar trabalhar para impedir a obra de Deus, para impedir o nosso avançar. Mas se nós, como já frisei antes, se nós nos focarmos naquilo que Deus tem falado conosco e formos corajosos e valentes, nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira mensagem de Ageu, Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto de reconstrução do templo. Na segunda mensagem, após o início das obras de reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta, e por causa disso, o povo desanimou-se. Nesse momento, o profeta motivou-os dizendo que a glória daquele templo seria maior que a glória do antigo templo. Na terceira mensagem, ensinou que o fato de alguém morar na Terra Santa não o torna santo. Portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir das bênçãos prometidas. Por fim, na sua última mensagem, profetizou uma bênção especial para a dinastia de Davi na pessoa de Zorobabel. Então, 4 mensagens Ageu entrega para o povo. E em cada uma delas traz uma mensagem específica. Eles não poderiam viver na Terra Santa e serem santificados, porque ser santificado era estar sendo separado para Deus, reconstruir o templo, se humilhar na presença do Senhor, embora não tivesse mais ouro e prata e tanta beleza como aconteceu no templo anterior, quando Salomão construiu o templo. O fato é que eles estando ali, buscando o Senhor com sinceridade, com coração quebrantado, em obediência à santa palavra, eles seriam abençoados. Não era a casa, mas eles deveriam ser abençoados quando obedecessem à vontade de Deus. Então nós vemos aqui que a exortação veio e que, por final, Ageu profetiza uma bênção especial para a dinastia de Davi na pessoa de Zorobabel. Em agosto e setembro de 520 a.C., Ageu começou a entregar sua profecia. O povo tinha abandonado a obra por causa da oposição dos samaritanos e do decreto de Cambises, o rei persa. Ageu incentivou o retorno da reconstrução do templo. Ele apresentou Deus como o Senhor dos exércitos, cujo poder é sobre todos os exércitos. O Todo-Poderoso é mais poderoso que todos os poderosos desta terra. Que palavra para o nosso coração! Confiando no Senhor, devemos prosseguir. Não podemos esmorecer diante das adversidades. A segunda profecia foi entregue no 21º dia do 7º mês, no último dia da festa dos tabernáculos. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria a beleza e o esplendor do templo de Salomão. Por isto ficaram nostálgicos e desanimados. Mais uma vez, Ageu encorajou o povo a prosseguir, dando pelo menos 3 motivos. O Senhor estaria com eles, o pacto divino permanecia de pé, e a glória daquele templo seria ainda maior. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, é muito bom muitas vezes nós lembrarmos de coisas que já passou. Nos traz alegria, nos traz recordações importantes. Mas nós não podemos viver de saudosismo. Nesse caso aqui, eles estavam lembrando do tempo em que Salomão construiu aquele templo e tudo ali era perfeito. A beleza era indescritível. Agora, olhando para a situação daquele templo sendo reconstruído e percebendo que jamais teria a glória que teve naquele primeiro templo, muitas pessoas começaram a ficar tristes, desanimados até. Mas o que o profeta está dizendo aqui é que a promessa de Deus continuava de pé, não com a casa em si, mas com as pessoas que tinham compromisso com Deus. E aí, por fim, ele conclui dizendo que a glória daquela casa modesta seria muito maior do que a primeira, porque a primeira se tornou ídolo, era um ídolo para o povo, era um motivo de orgulho, ostentar aquela maravilha. Mas Deus não queria aquilo. Deus ele estava querendo ser
glorificado e exaltado, e não glorificarmos e exaltar uma casa, um templo, construído por mãos humanas. Pois está escrito que Deus não habita em construção executada pelo homem, mas ele habita na construção que ele mesmo construiu. E quem é esse templo? Quem é essa construção? Somos nós. Então o prazer do Senhor estava em habitar em nós, como vemos hoje através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos templo de Deus, casa de Deus, edifício de Deus. Então o prazer do Senhor é habitar em nós, e não numa casa construída de alvenaria, de bloco ou de qualquer outra coisa. Deus não habita em casa construída por mãos humanas. E é por isso que Ageu, ele profetiza dizendo que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Porque naquela existia a mão humana, mas nessa existe a mão do Criador. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O segundo ponto diz, aqui o terceiro ponto diz que a terceira profecia foi uma exortação, um verdadeiro apelo à santidade. Porém, a quarta mensagem trouxe novamente consolação ao apresentar uma promessa de segurança para Israel com o estabelecimento da linhagem de Zorobabel. Então, Deus estava dando ali uma palavra de ânimo, de fé, de esperança para um futuro, que através de Zorobabel, a linhagem ia continuar prosperando, e que por fim, lá no final, lá na plenitude do tempo, Jesus Cristo, descendente, ou filho de Davi, se apresentaria para poder fazer todas as coisas, tudo novo, conforme registra o profeta Isaías. Então nós vemos, meus amados irmãos, que é importante nós estarmos ligados em Jesus. É importante estarmos em santidade, ou seja, separados para agradarmos a Deus. E quando fazemos isso, quando nós nos dedicamos a Deus, Deus tem responsabilidade conosco. Deus não pode ter responsabilidade com aqueles que não têm responsabilidade com Deus. Então, é uma mão dupla, é uma mão que vai e uma que vem. Então, nós não podemos apenas querer receber do Senhor, mas é preciso também darmos alguma coisa. O nosso louvor, a nossa adoração, um coração sincero, um aproximar de Deus com um coração quebrantado, obedecer a sua palavra. E quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, não precisamos ter preocupação, porque todas as coisas nos serão concedidas pelo nosso Pai. Nós vemos aqui ainda, Ageu fez duas perguntas aos sacerdotes. Se alguém leva carne santa na aba de sua veste, e, consequentemente, se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? A resposta dos sacerdotes foi óbvia: não. Se alguém tocar em um cadáver e logo após tocar em algum objeto, esse material ficará impuro? A resposta foi imediata: sim. A lição era simples. A pureza não pode ser transmitida. Todavia, a impureza sim. Naquela época, os sacrifícios aconteciam em um altar improvisado em Jerusalém. Deus não estava se agradando daquelas ofertas, pois as leis sacrificiais estavam sendo ignoradas, por isso as bênçãos de Deus sobre o povo eram retidas. As ofertas trazidas permaneceriam contaminadas enquanto o templo estivesse em ruínas. O fato de fazermos algo para Deus não significa que podemos fazer de qualquer jeito. No livro de Ageu, aprendemos que Deus só recebe e aceita o nosso culto quando o altar da sinceridade é restaurado. Então nós vemos nesse penúltimo ponto aqui que construíram o altar e começaram a fazer ali os sacrifícios. Mas ali estava um trabalho incompleto, irmãos. E aí o que o profeta chama a atenção do povo é que eles precisavam concluir o templo. E 16 anos depois
Eles pararam a obra por 16 anos. Quando eles retomam a reconstrução, eles gastam 4 anos para concluir. E aí o profeta diz, é por isso que as bênçãos de Deus estão sendo retidas. Não está vindo chuva, vocês plantam muito, mas estão colhendo pouco. Vocês estão comendo, mas não estão matando a fome. Vocês estão bebendo, mas não estão saciando a sede. Vocês estão se vestindo, mas não estão se aquecendo. E quando você recebe o salário, vocês estão recebendo salário no saquetel furado. Ou seja, estão se perdendo tudo. Vocês não sabem para onde está vindo. É o devorador que está destruindo tudo. Porque a casa do Senhor está inacabada. Vocês não terminaram a construção do templo. Então, a lição que nós tira hoje é que nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Nós precisamos priorizar a obra de Deus e quando lançarmos mão para fazer qualquer coisa para o reino de Deus, devemos fazer o melhor. Devemos fazer segundo as nossas forças. Apresentar o melhor para Deus, de coração, porque assim Deus recebe e nos abençoa. Ok, meu querido? Para concluirmos, nós encontramos aqui que a profecia de Ageu foi compreendida pelo povo e teve efeito rápido. A apatia saiu e deu lugar ao fervor. Deus enviara Ageu para levantar um povo que estava prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. Louvado seja o nome do Senhor. E depois disso, acredito que houve uma grande festa para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Meu querido irmão, que a graça e a paz do Senhor permaneça contigo. E, querendo Deus, retornaremos numa próxima oportunidade. Não se esqueça de dar aquele like, não se esqueça de compartilhar este conteúdo com seus familiares, com a sua igreja. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso vai nos ajudar muito. Fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.